Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Frente Parlamentar em Defesa das Empresas Públicas promove debate para discutir o fortalecimento das instituições. Não se trata da defesa do emprego desses funcionários públicos, mas de uma determinada noção de Estado e de política pública para a sociedade brasileira. Começa no Rio Centro mais uma edição da Feira da Providência. É a primeira vez que eu estou vindo. Eu nunca consegui conciliar a feira com os meus compromissos. Hoje foi a primeira vez. E uma exposição sobre o infinito das cores ocupa o saguão do Palácio Pedro Ernesto. Críticas à privatização e às reformas trabalhistas da Previdência. O debate público promovido pela Frente Parlamentar em Defesa das Empresas Públicas na Câmara do Rio foi marcado pela reprovação à atual política do governo federal. As galerias estavam lotadas para o início da abertura dos trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa das Empresas Públicas. Representantes dos sindicatos, das empresas públicas e da sociedade civil compareceram ao debate e pediram o fortalecimento das instituições. Faz-se necessário a sociedade se envolver muito mais nesse debate e perceber que a privatização de toda e qualquer empresa pública é nociva aos interesses da sociedade e do país. A jornalista Sueli Freitas, da Empresa Brasileira de Comunicação, EBC, falou sobre a greve dos funcionários da empresa que reivindicam seus direitos trabalhistas e melhores condições de trabalho. Hoje nós temos um controle editorial fortíssimo dentro da EBC, nós temos um assédio moral fortíssimo sobre os jornalistas da EBC, radialistas, trabalhadores em geral. Nós temos uma política de recursos humanos, e aí eu entro no momento atual que nós estamos vivendo, que nós estamos em campanha salarial, estou aqui com o adesivo da greve, que nós estamos, nesse momento, no embate fortíssimo com a empresa. Sandra Quintela, sócia economista e coordenadora do Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, defendeu a garantia dos direitos das mulheres, principalmente as de cor negra, no mercado de trabalho. As mulheres negras são a base da pirâmide social no Brasil. Os mais pobres dos pobres, as mais pobres das pobres, são as mulheres negras. Então, imagine você, uma população que já tem direitos limitados, uma população que quase não tem direitos, uma população que recebe a menor renda e, de repente, a garantia universal de uma aposentadoria, por exemplo, não vai ter mais. Ela criticou a reforma da Previdência, que aumenta o tempo de contribuição para as aposentadorias. Agora, com a exigência de, no mínimo, 15 anos de contribuição para essa população tradicional, uma população que vive no limite, muitas vezes, da pobreza, da miséria, como é que ela vai conseguir 100, 200 reais por mês só para garantir o pagamento da Previdência? Ora, a gente tem que lidar com um sistema universal de previdência. Então, quem paga, quem tem condições de pagar mais, garante quem não pode pagar. Essa solidariedade, essa universalidade dos direitos é que precisa o Estado garantir. O presidente do Sindicato Nacional dos Moedeiros da Casa da Moeda criticou o processo de privatização no país e citou o referendo sobre a privatização da Eletrobras. Uma grande vitória para todos nós, que isso vai se estender às outras empresas. Se você tiver que garantir que haja um referendo para que você possa desfazer de um patrimônio público. Mas que você tenha um referendo ou outra forma de consulta popular, é importante que a população esteja ciente e esteja em sintonia com aquilo que a gente está defendendo. O presidente da Frente Parlamentar, vereador Tarcísio Mota, fez um balanço do debate público. Foi um bom debate, inclusive, para mostrar que não se trata da defesa do emprego desses funcionários públicos, mas de uma determinada noção de Estado e de política pública para a sociedade brasileira. E ainda, de que isso vai interferir diretamente na cidade do Rio de Janeiro, já que muitas dessas empresas têm sedes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, o Parlamento Municipal não pode ficar ausente deste debate. Confira agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nessa quarta-feira. Frente Parlamentar discute propostas para a elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental. Projeto de lei do vereador Jones Moura cria política pública de combate ao turismo sexual. Proposta do vereador Alexandre Esquerdo determina a apresentação de laudo de acessibilidade para concessão de habite-se. E por iniciativa da vereadora Tânia Bastos, Câmara do Rio concede o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao diretor de operações da Guarda Municipal, Ricardo Soares da Silva. Vereadores votaram nesta quinta-feira as emendas ao projeto que institui a política municipal para a população de rua. Esse foi um dos destaques da sessão do Legislativo Carioca nesta quarta-feira. Na
sessão plenária dessa quarta-feira, os parlamentares votaram as emendas apresentadas ao projeto de lei de autoria do vereador Raimon, que institui a política municipal para a população em situação de rua. A questão central do projeto, se a gente puder dizer assim, o coração do projeto é a instituição de um comitê intergestor. O que significa isso? Significa a compreensão que se tem de que a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela não tem condições de cuidar da política para a população em situação de rua se ela não estiver ligada com outras secretarias. Então, a instituição de um comitê intergestor, nós temos secretarias da Prefeitura, portanto, a educação, cultura, trabalho e emprego, saúde, habitação, esporte e lazer. Além disso, nós temos também o Ministério Público do Estado, o Ministério Público da União, a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, o Fórum Estadual de População em Situação de Rua, os próprios moradores em situação de rua que já têm feito uma discussão conosco. Então você tem um comitê, um grupo de pessoas que organiza a política e que propõe a política para a cidade. Esse é o coração do projeto. Em votação nominal, os vereadores aprovaram a retirada das expressões de gênero e geracional da emenda 14. No final, o projeto foi aprovado com as emendas. A questão de gênero é compreender, por exemplo, que existem pessoas na cidade do Rio de Janeiro que moram em situação de rua que são heteroafetivos, que são homoafetivos, que são travestis, que são transexuais, que são pessoas de orientações distintas. E nessa compreensão, o nosso entendimento é de que há muita violação dos direitos desse povo. Foi uma vitória suada e foi uma vitória que nos alegra muito. Tem muito trabalho pela frente agora. Paulo Roberto dos Santos tem 53 anos. Morador de rua desde 93, ele acompanhou a votação do projeto de lei. Fico muito feliz e assim serve até para refletir juntamente com o pessoal do Coral Uma Só Voz, que é mais uma ferramenta, mais uma maneira de mostrar para a sociedade quem é esse grupo de cidadão, de pessoas que apareceram, né, moradores de rua. Quem é? Qual é a cara dele? Como é que funciona? Quem são, como fazem, agem e pensam. Começa com uma série de novidades, a edição de número 57 da Feira da Providência. São ao todo 200 expositores e a previsão é de que mais de 100 mil pessoas circulem até domingo pelo Rio Centro. Regina e o marido vieram de Nova Iguaçu para conhecer a Feira da Providência. Compraram o ingresso pela internet e chegaram antes de os portões serem abertos. É a primeira vez que eu estou vindo. Eu nunca consegui conciliar a feira com os meus compromissos. Hoje foi a primeira vez. Um dos principais eventos socioculturais da cidade, a Feira da Providência chega à sua 57ª edição. Até o dia 3 de dezembro, cerca de 100 mil pessoas devem circular pelo Rio Centro em busca de um passeio que promove a diversidade cultural por meio do folclore, artesanato e gastronomia típicos do Brasil e do mundo, mas sempre com novidades. A gente está trazendo coisas digitais, a gente está trazendo cosplay, a gente está trazendo youtubers. Então, assim, são várias ações de interação com o público da feira. Esse ano a gente fez um stand, como se fosse barraquinha de feira mesmo, e tem muita gastronomia vegana, então agora esse ano eu tenho certeza que ninguém vai deixar de achar o que precisa aqui na Feira da Providência. Uma das tradições da Feira da Providência são os cartazes, feitos por Ziraldo desde a primeira edição. O desenho desse ano é uma releitura do de 1983, que chegou a inspirar Carlos Drummond de Andrade a escrever uma coluna no antigo Jornal do Brasil. E a identidade gráfica remonta à mensagem: esperança de novo. Sempre. Na ocasião, o poeta disse que o cartaz é o próprio anúncio da esperança como um anseio profundo da alma, aspiração maior de milhões de seres humanos na hora terrível que o mundo atravessa. Nada mais atual. O
tradicional mercado de importados oferece mais de 1.000 itens, entre bebidas, chocolates, azeites, enlatados e artigos para a ceia de Natal. Dona Dilma saiu com as sacolas pesadas. Eu sempre venho, no primeiro e no segundo. Ainda vou voltar à sexta, se Deus quiser. Sempre gostei da feira, é muito bom. O que tiver de bom, o preço tá bom. Costuma valer a pena? Costuma, eu gosto. O passeio é uma diversão garantida todos os anos para esta dona de casa. Comprei azeite, comprei pipoca, comprei biscoito. O que mais? Nem sei mais o que comprei aqui. Essas coisas mesmo. Tudo importado? Tudo importado. O tunisiano Aoudi aprendeu a falar português nos 15 anos que participa como expositor da Feira da Providência. Bom, essa feira era meu tio que fazia primeiro. Eu faço o lugar do meu tio, porque este trabalho é de família toda. Eu sou 5ª geração. Aqui se vende artesanato, tudo artesanato da Tunísia. Por exemplo, aqui tem cerâmica, tudo pintado à mão. Tem essência de perfume, essência original de perfume, de flor do Mediterrâneo. Aqui os clientes gostam do nosso produto e gostam do nosso trabalho. Sempre, todo ano, eles voltam a comprar mais. São 200 expositores, oferecendo produtos típicos de 20 países e de 10 estados brasileiros. No espaço de 25.000 metros quadrados, há ainda atrações para crianças, restaurantes e food trucks. E você vai conhecer agora uma artista visual que mistura informática aos componentes da pintura tradicional. O saguão do Palácio Pedro Ernesto recebe a exposição O Infinito das Cores, da mineira Mariana Campos. A entrada é franca. A princípio, parecem imagens que mostram apenas a natureza, mas a obra de Mariana Campos mostra muito mais. Formada em artes visuais, ela junta pintura com elementos de informática. O resultado é feito de obras intensas e coloridas. O processo criativo funciona da seguinte maneira: eu pesquiso sempre imagens, compro ali as imagens que eu gosto mais, trato elas no Photoshop, depois no Illustrator, e o Illustrator dá essa cara de vetor, tudo colorido, e depois que eu encontro uma imagem que eu gosto bastante, eu passo ela para a tela. Então, aí eu junto um pouquinho a arte tradicional com a informática. Esse tigre é definido por Mariana como a sua principal obra. Ela disse que os olhos do animal a ajudou a ter mais coragem para encarar os desafios da vida. Ele está olhando nos olhos, então enquanto eu estava pintando, eu sentia que ele me dizia muita coisa. Ele me dizia sobre coragem, me dizia sobre ação. Então essa é uma obra que eu particularmente tenho bastante carinho, assim. Foi exatamente essa combinação de cores com a natureza que encantou o público durante a exposição. Maravilhosa, uma artista exemplar, com diferencial aí nas cores, eu achei muito bacana. Eu gosto muito desse estilo dela de pintar, que você olha assim, né, tem esses traços, essas cores, eu tô adorando aqui, tá muito bonito. A exposição O Infinito das Cores permanece na Câmara Municipal até o dia 8 de dezembro. A iniciativa é do vereador Leonel Brizola. A Câmara de Vereadores é um lugar muito visitado. Eu acho que a gente poderia até aprofundar mais isso. Expor mais a Câmara, não só aqui, mas nas grandes capitais brasileiras, né, que todo mundo vem visitar o Rio de Janeiro, que possa ter ali no guia turístico a visitação à Câmara de Vereadores. Não só pela história política, mas nas exposições que por horas estão aqui dentro, como hoje, sabe, da Mariana, assim como tem várias outras exposições lindíssimas. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.